A nossa alegria se expande quando iniciamos juntos esse momento de estudo. Nós nos concentramos em uma das mais extraordinárias figuras a respeito da pessoa de Jesus, apresentadas pelo apóstolo São Paulo na sua carta aos Hebreus. Ele nos diz que Jesus é nosso irmão mais velho. Se no primeiro capítulo de Hebreus, Jesus é apresentado como o Criador, no segundo capítulo, ele é apresentado como aquele que se identificou conosco, assumindo a natureza humana. Jesus é apresentado em várias figuras através dessa carta. A primeira delas é de Jesus como nosso resgatador. No tempo do antigo povo de Israel, para promover o equilíbrio social, Deus havia estabelecido que se alguém tivesse que vender as suas propriedades ou vender-se a si mesmo como escravo por causa de dívidas, depois de 50 anos no ano do jubileu, ele poderia receber de volta as suas terras, de volta a sua liberdade. Mas, para tanto, a lei estabelecia a figura do resgatador. Normalmente, um parente mais próximo, um irmão, alguém que pudesse pagar a parte que ainda era devida. E assim, antes dos 50 anos, a terra ou a liberdade poderia retornar àquele que estava em dificuldade. Na sua carta aos Hebreus, Paulo destaca que quando Adão pecou, toda a raça humana caiu com ele. Porque aqueles que nasceram descendendo dele já nasceram na condição de pecado, vendidos à escravidão do pecado, com incapacidade de resistirem ao pecado, como escravos de Satanás. Assim, Paulo diz que foi necessário que Cristo viesse a essa terra para nos salvar. Porém, ele destaca uma coisa: para alguém se tornar um resgatador, ele precisa ter uma origem comum, geneticamente comum de carne e sangue, ser um parente, um irmão, para poder tornar-se um resgatador. Assim, Cristo, ao assumir a nossa natureza, ele que havia nos criado a sua imagem e a sua semelhança, tornou-se um conosco, abraçou a natureza humana, aceitou-nos como uma família espiritual, para que nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser resgatados do pecado. E mais ainda, Paulo destaca, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Interessante. Apesar de ser um com Deus, ele nos reconheceu que ele era o nosso Criador. Nós pertencemos a ele. E assim, percebemos que o problema nunca esteve com Deus, o problema sempre esteve conosco, que não reconhecemos a nossa filiação divina. Deus sempre nos aceitou como filhos, porque ele nos criou e ele nos ama. Assim é que a lição destaca que Deus deseja que nós reconheçamos a Jesus como nosso irmão mais velho. E Paulo diz mais, ele não é só o nosso irmão mais velho, mas ao assumir a natureza humana, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Os crentes enfrentavam um momento difícil, porque eles eram ridicularizados porque criam num crucificado que diziam que ressuscitara e que voltaria um dia. E agora, Paulo lembra aos crentes o seguinte: Moisés deixou o trono do Egito para sofrer com o povo de Deus no deserto. Jesus deixou o trono do céu para viver conosco. E aquele que o confessar diante dos homens, Cristo o confessará diante do Pai que está nos céus. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio nele. Vocês devem perseverar na fé, devem manter a sua condição espiritual. Mas Paulo diz, interessante, ele participou de carne e sangue para nos salvar. O que significa essa expressão? No Novo Testamento, a expressão carne e sangue é utilizada comumente para designar a fragilidade da natureza humana. E assim é que Paulo diz que a nossa luta vai além da carne e do sangue,
é uma luta contra os poderes espirituais. Ele diz, eu não consultei carne ou sangue para pregar o Evangelho. E diz mais, carne e sangue não participarão do reino de Deus. A expressão indica a fragilidade da natureza humana. E Paulo utilizou para demonstrar que Jesus se tornou humano como nós. Ele não apenas parecia humano. O Novo Testamento nos apresenta um Jesus real. O Jesus que sentia sede, fome, frio, que chorava. Então, Paulo destaca que Jesus, ele era realmente semelhante a nós. Tornou-se um conosco. Porém, Paulo diz que Jesus era diferente de nós em relação ao pecado. Porque ele não cometeu nenhum ato de pecado. E mais, Paulo diz que ele não possui uma natureza pecaminosa. Ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Não possui uma natureza pecaminosa como nós. Nós temos uma natureza carnal pecaminosa com tendências para atos de pecado. Se Jesus tivesse vindo a essa terra, vendido à escravidão do pecado, com uma natureza como a nossa, não poderia ser o nosso Salvador. Mas aí temos uma situação. Jesus era no Novo Testamento 100% Deus, mas também 100% homem. Como isso era possível? A Bíblia é sua própria intérprete. E no Novo Testamento nós encontramos alguns vislumbres a respeito da natureza de Jesus, que é um tema tão extraordinário além do alcance da mente humana. A essência do plano da salvação é que Jesus veio a essa terra, assumir a natureza humana para viver, morrer, ressuscitar em nosso lugar. Essa é a essência do plano da salvação. Mas é por isso que o Novo Testamento diz que Jesus é o unigênito do Pai. Ou seja, ele é o único ser gerado da sua espécie. É Deus em forma de homem, o Deus homem. Esse mistério nos é explicado pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Romanos e aos Coríntios. Quando ele diz que o seguinte, Adão era o nosso primeiro pai, representava a todos nós, todos viemos dele. Quando Adão pecou, o pecado passou a toda a raça humana, porque todos nós que nascemos dele, já nascemos imperfeitos, assim como ele tornou-se imperfeito, nascemos pecadores. Cristo, ao assumir a natureza humana, diz Paulo, veio a essa terra como se fosse um segundo Adão. Porém, antes do pecado, Cristo veio na condição moral de Adão, lá no Jardim do Éden, moralmente perfeito, sem pecado. Assim, Cristo, ele veio para viver e morrer por nós, sem pecado. Ele estava, na verdade, em desvantagem em relação a Adão, porque quando Adão foi criado, ele era perfeito e o mundo perfeito. Porém, Cristo veio depois que a humanidade havia durante 4.000 anos sido atingida pelo pecado. Assim, fisicamente, Cristo estava em desvantagem em relação a Adão. Por isso ele sentia fome, sede, cansaço, frio. Porém, o seu caráter era perfeito, inculpável, sem a mancha do pecado. Ele não possuía tendências pecaminosas. Assim, ele viveu em lugar da raça humana a vida justa e perfeita que Adão não conseguia viver. Ele sofreu em nosso lugar. Mas por que ele sofreu? Se ele não tinha pecado, não precisava de morrer. Mas por que ele morreu? Morreu porque ele veio como um segundo Adão, como nosso representante. Assim ele fez 3 coisas por nós. Viveu a vida justa e perfeita que Adão não conseguiu viver. Morreu a morte na cruz do Calvário em lugar da raça humana. E ressuscitou como uma garantia da vitória sobre a morte, concedendo ao ser humano a vitória completa sobre o pecado, a garantia da vida eterna. Nas próximas lições, nós estudaremos sobre a maravilha
desse plano da salvação. Mas é interessante que a lição dessa semana analisa também a expressão de Hebreus 2:10, de que convinha a Deus que para salvar os seus filhos, ele aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Paulo nos apresenta vários motivos pelos quais Cristo teve de sofrer, mas nos concentraremos em 3 deles. O primeiro é que ele teve que morrer a morte de cruz em nosso lugar. Assumiu a culpa pelos pecados da humanidade, para que Deus tivesse autoridade moral legal perante o universo, para nos salvar, porque o preço do pecado, a morte, já havia sido pago na cruz. Em segundo lugar, Jesus sofreu porque ele deixou o domínio, a autoridade no céu para vir a essa terra, viver uma vida de obediência ao Pai, como nós, passando pelas nossas vicissitudes, enfrentando as lutas humanas conosco. E em terceiro lugar, ele sofreu para que, pelo seu sofrimento, os seres humanos pudessem entender que ele pode ser um fiel sumo sacerdote misericordioso para salvar os seus filhos. Mas é interessante que em Hebreus ainda, Paulo destaca outro ponto importante. Jesus sofreu, assumiu a natureza humana para que se pudesse tornar o nosso exemplo, para que ele pudesse ser um modelo correto de vida perante Deus. Paulo compara a vida cristã a uma corrida espiritual. Ele nos anima a correr essa corrida por um motivo especial. Jesus correu essa corrida antes de nós. Ele foi o primeiro a alcançar a meta de chegada. Ele já chegou aos céus. Após a sua vitória na ressurreição, ele assumiu o trono de glória no céu e ali ele nos representa perante o Pai. Assim ele nos assiste. E Paulo diz mais, agora ele está correndo antes de nós através do poder do Espírito Santo, nessa grande corrida espiritual, aguardando por nós nas mansões celestiais. É por isso que Paulo diz, corramos a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que eu e você possamos hoje correr a corrida da fé, na certeza que Jesus nos guia, nos concede poder e nos salva. Ele correu essa corrida antes de nós para nos salvar. Ele é o nosso irmão mais velho, que intercede perante o Pai em nosso favor. Ele é nosso irmão, o nosso querido Salvador. Que essa esperança seja profundamente guardada em meu e em seu coração, hoje e sempre.